seguindo com a playlist do segundo ano, vamos fazer hoje a nossa aula 16 para falar sobre o gráfico da função, das funções secante e cossecante. Já falamos dos gráficos das outras 4 funções, seno na aula 13, cosseno na aula 14, tangente e cotangente na aula 15. Nessa aula 16, vamos falar da secante e da cossecante, ok? Então, vamos iniciar o compartilhamento da nossa tela. Aqui está. Bem, então vamos começar aqui continuar aqui a nossa playlist do segundo ano. Então, tá aqui o nosso canal, né? Vocês podem acessar por aqui. E já fizemos a aula, acabamos de gravar a aula 15, então vamos agora gravar a aula 16, as funções secante e cossecante, né? A última aula foi de 56 minutos. Aqui já temos o roteiro aqui gravado já planejado para as próximas aulas. Bem, então o que é que eu quero saber de cada uma dessas funções? Eu quero fazer o gráfico, né? E com o gráfico eu quero ficar bem claro quem é o domínio, ou seja, quais são os valores que eu posso atribuir para x, quem é a imagem, quais são os valores que eu posso atribuir para y, e quem é o período, ou seja, qual é a unidade básica de repetição, aquela unidade que sempre vai se repetir. O trecho seguinte é uma cópia desse trecho mínimo, né, chamado de período. E, além disso, a influência do parâmetro A, do parâmetro B, do parâmetro C e do parâmetro D, que nós já falamos desses 4 parâmetros nas 4 primeiras funções, e as ideias continuam a mesma, ou seja, o parâmetro A desloca verticalmente, para cima ou para baixo, enquanto o parâmetro D também desloca, só que horizontalmente para a direita ou para a esquerda. O parâmetro B, ele estica e achata verticalmente, enquanto o parâmetro C estica e achata horizontalmente, podendo haver a inversão de ambos, do gráfico de ambos, se eles forem negativos. Pronto, tudo que eu vou falar para secante, eu também vou falar para cossecante. Então, essa é a nossa ideia da aula de hoje. Então, vamos começar com o gráfico da função secante, tá? Dei uma diminuída aqui mais do que devia. Pronto, aqui tá legal. Bem, está aqui o nosso gráfico da função secante. Tá aqui. Então, primeira informação é a seguinte. Nós sabemos que a secante de um ângulo é o inverso do cosseno. Então, o cosseno está no denominador. E a gente sabe que numa fração o denominador não pode ser zero. Em outras palavras, onde o cosseno for igual a zero, nós teremos problema. Ou seja, a divisão não vai existir. Então, como eu tenho aqui a secante do ângulo x, justamente nos ângulos onde o cosseno dá zero, vai haver problema. E onde é que o cosseno dá zero, pessoal? O cosseno é esse eixo aqui horizontal, zero está aqui. Então, no 90 e no 270, nesses dois ângulos aqui, o cosseno vale zero. Então, esse ângulo é o 90, né? E o 270. De um para outro tem um salto de 180. Então, é K vezes 180. Isso vale, então, K igual a 1 vai gerar o 270, K igual a 0 vai gerar o 90, K igual a 1 vai gerar o 270, K igual a 2 vai gerar o 450, que é um arco côngruo a 90, e assim por diante. Ou seja, o domínio é formado por todos os reais menos quem? Todos reais menos os arcos que tornam o cosseno igual a zero. Ou seja, x pertence aos reais, tal que x tem que ser diferente, ou x igual, no caso, que eu estou subtraindo, estou fazendo uma subtração de conjuntos, x igual a 90 mais k vezes 180. 90 é π sobre 2. E 180 é π. Então, vai ficar k igual a π sobre 2
mais Kπ, onde K é um número que pertence aos inteiros, corresponde ao número de voltas. No caso aqui não, porque o salto é de π, né? Pronto, esse é o domínio. E o contradomínio, pessoal, não vai haver restrição. Por quê? Porque não vai haver restrição. Eu posso, a princípio, botar os reais, mas quando eu for fazer a imagem, você vai ver que a função não vai ser sobrejetora. Então, a imagem não vai ser isso tudo aqui. Mas eu posso botar, sim, o contradomínio reais, porque pode ficar elementos sem receber e não tem problema nenhum. Pronto. Comentado qual é o domínio, né, da função secante, então eu posso atribuir para x qualquer número real que seja, né, que não seja o 90, que não seja o 270. Então, como eu não posso atribuir o 90, eu já sei que tem uma, usando a mesma ideia que apareceu na tangente e na cotangente, no 90, que é um ângulo onde o cosseno é zero e, consequentemente, a secante não existe, tem uma assíntota no 90 e tem uma assíntota no 270. Consequentemente, e também eu faço K igual a menos 1, também tem uma assíntota do menos 90. Vou marcar aqui o menos 90. Está aqui o menos 90. Também tem uma assíntota aqui. Vamos apagar isso aqui, que está muito espaçoso esse valor. Então, menos 90. Aqui é o menos 3, aqui é o menos 2, aqui é o... errado. Aqui é o menos 1, aqui é o menos 2, aqui é o menos 3, 3, 2 e 1. Então, fazendo uma assíntota no 90 graus, né? Fazendo uma assíntota no 90 graus aqui. Pronto. Então, por exemplo, qualquer valor entre menos 90 e 90 eu posso atribuir. Então, por exemplo, 0. Bem, secante de 0 é 1 sobre o cosseno de 0. Cosseno de 0 eu sei que é 1. Consequentemente, a secante de 0 é 1. Então, temos o primeiro ponto, ó, esse daqui. 0 mandando para o 1. Aí eu vou para os ângulos conhecidos. Quais? O 30, né? O 45 e o 60. Bem, o 30 manda para quem? Vai ser 1 sobre o cosseno de 30. Né? A secante de 30 vai ser 1 sobre o cosseno de 30. O cosseno de 30 a gente sabe que é raiz de 3 sobre 2. Invertendo aqui essa fração, vai dar 2 dividido por raiz de 3. Que, racionalizando, fica 2 raiz de 3 sobre 3. Se eu aproximei esse cara lá na tangente por 0,6, então vamos aproximar isso aqui por 1,2. Quer dizer que o 30 manda para aproximadamente 1,2. Onde é que está 1,2? 1,5 está aqui. Então, 1,1, 1,2. E onde é que está o 30? Está aqui o 30 e o 60, dividindo aqui em 3 partes iguais, e o 45 aqui no meio. Então, o 30 manda para o 1,2. E com isso temos o segundo ponto da função. O 45, secante de 45, vai ser 1 sobre o cosseno de 45. Olha aqui, né, pessoal? Aqui está mostrado 1,2. Aqui está mostrado no eixo, né? Pegando aqui o ciclo trigonométrico, né? E pegando 45 está aqui. Vai dar esse cara que eu estou calculando agora, que vai dar 1 sobre raiz de 2 sobre 2. Invertendo isso aqui, vai dar raiz de 2, que é 1,4. Deixa eu botar só um pouquinho para cá, para a gente ver isso.
1,4. Então, o 45 manda para 1,4, um cara ligeiramente abaixo do 1,5. Pronto. Terceiro ponto marcado. E 60. A secante de 60 vai ser igual a secante de 60 graus, vai ser o inverso do cosseno de 60. Cosseno de 60 a gente sabe que é meio. O inverso de meio, pessoal, é 2, que vem a ser esse carinha daqui, aqui no eixo das secantes, que é o mesmo eixo dos cossenos, né? Que fique bem claro essa informação, ele vale 2. Então, o 60 manda para o 2. Pessoal, com esses 4 pontos, e sabendo que no 90 graus nós temos um assíntota, eu posso então unir esses 4 pontos, já que vale qualquer número real, né, entre eles. Então ela se aproxima aqui da assíntota, se aproxima sem nunca tocar, tá? Bem, outra informação muito importante, nós já discutimos quando falamos do gráfico da função cosseno, que a função cosseno é uma função par. O que quer dizer isso? Função par, ela é simétrica em relação ao eixo y. Se a secante é o inverso do cosseno, se a secante é o inverso do cosseno, essa função é par, então a secante também vai ser par. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso é que se eu perguntar a secante de menos 30, de menos 45 e de menos 60, eu vou ter os mesmos valores que eu encontrei aqui. 1,2, 1,4, 2. Ou seja, dá origem a esse outro pedaço que é simétrico do pedaço amarelo que eu já tinha feito em relação ao eixo Y. E com isso está feita a primeira metade desse gráfico. Não posso atribuir 90, e agora eu vou atribuir ângulos do segundo quadrante e do terceiro quadrante, ou seja, entre 90 e 270. Então eu vou começar pelo cara que está no meio, justamente, ó, o 180. Então, quero achar a secante. Vou apagar aqui só para não ficar muito cheio. Vamos achar a secante de 180. Quem é a secante de 180? É 1 sobre o cosseno de 180. O cosseno de 180 é menos 1. Inverso de menos 1 é menos 1. Ou seja, é esse valor aqui da secante que vale menos 1. Então, esse cara vale menos 1. Opa, então, sei que no 180, vou botar aqui de verde, no 180, manda, a mesa agora ela fechou por conta própria. Vamos reabrir aqui a nossa mesa. Um ligeiro contratempo, mas vamos voltar lá onde estávamos. Já falei sobre isso e estávamos aqui fazendo o gráfico. Então, acabo de constatar, deixa eu só minimizar um pouquinho. Aí, minimizei mais do que eu queria. Pronto, aqui já está legal. Então, no menos 1, no 180, manda para o menos 1. Está aqui esse ponto. Eu teria que pegar agora, né, ângulos no segundo e no terceiro quadrante. Então, por exemplo, segundo quadrante, o 150, o 120, o 135 e o 120. Então, olhando diretamente aqui, o 150 vai mandar para um 1,2 negativo. O 135 vai mandar para um 1,4 negativo, menos 1,4. E o 120 vai mandar para o menos 2. Então, marcando aqui, ó, dividindo aqui em 3 partes iguais.
Então, aqui é o 120, aqui é o 150, e no meio aqui está o 135. Então, o menos 1,5 está aqui. Então, o 120 manda para o menos 2. Opa, vou botar de verde para não confundir com a função. O 120 manda para o menos 2. Então, temos aqui esse ponto. O 135 manda para o menos 1,4. Um cara ligeiramente muito próximo do menos 1,5. E, finalmente, o 150 manda para o menos 1,2. Novamente, mais 4 pontos, posso unir e sei que aqui tem uma síntese. Então, ela se aproxima desse eixo, dessa curva verde, sem nunca tocar. E vai assumir os mesmos valores, né, de imagem dos ângulos aqui do terceiro quadrante, ou seja, o 210 também vai mandar para o menos 1,2, o 225 para o menos 1,4 e o 240 para o menos 2. Então, 210, 225, 240, aqueles mesmos números, menos 1,2, menos 1,4 e menos 2. Marcando aqui, divide aqui ó, em 3 pedaços iguais, é o 210, é o 240, e aqui no meio o 225. Então, 210 manda por 1,2. Está aqui esse ponto. O 225 manda para o menos 1,4. E o 240 manda para o menos 2. E com esses 3 pontos eu posso unir e forma... Pessoal, parece uma parábola, não parece? Mas não é parábola, viu, pessoal? Porque nota que a parábola ela não tem assíntota. E essa função secante tem assíntota, sim. E com isso eu completo o período, pessoal. Ó, o período justamente é a distância entre essas, não são duas assíntotas consecutivas, pulando uma assíntota. Esse é o período que vale 2π. Por quê? Daqui até aqui é menos 90, daqui até aqui é 270, 270 com 90, né, pensando em termos absolutos, vai dar 360 graus. Então, exatamente como a função cosseno, né, que a secante é inverso do cosseno, como o período do cosseno é 2π, então o período da função secante também é 2π. E a partir de agora, tudo é uma repetição, ou seja, vem aqui agora o 270, vem aqui o 450, vem aqui mais 90, aqui o 540, aqui o 630, aqui o 720. Então, temos assíntotas de 180 em 180. Conforme já comentamos, o salto aqui é de 180, ó, das assíntotas. E aí, agora é uma cópia, né? Ou seja, a cópia desse pedaço, ó, no 360 aqui, ó. Então, tem um novo pedaço que bate aqui, o ponto mais baixo desse pedaço bate aqui no 360. Aí, nesse outro aqui é o menos 1, ó. Vai bater agora no 540. Então, vai gerar um novo pedaço aqui embaixo. Então, fica essa história de uma coisa parecida com a parábola, mas que não é parábola para cima, uma coisa que parecida com a parábola, que não é parábola para baixo. E assim prossegue esse gráfico infinitamente, tá? Essa é a ideia. A imagem, pessoal, qual é a imagem dessa função que eu acabo de fazer? Não é difícil perceber que a imagem vai aqui do 1 e qualquer valor aqui até o mais infinito, já que essa
essa função secante, ela cresce infinitamente aqui, né? Sem nunca tocar, se aproxima, então a imagem vai, qualquer valor aqui, maior que 1, e qualquer valor aqui, menor que menos 1. Então, a imagem, pessoal, é o intervalo que vai do menos infinito ao menos 1, união com o intervalo que vai do 1 ao mais infinito. Uma maneira de falar seria isso. Outra maneira de falar a imagem seria dizer que são todos reais, menos justamente a imagem do cosseno e também do seno, que é o intervalo do 1 ao do menos 1 ao 1. Né? Se eu trazer esse pedaço aqui, então, enquanto o cosseno tinha essa imagem aqui, que está nessa parte aqui que eu estou agora pintando de verde, a função secante tem como imagem o complementar disso, ou seja, o que está de vermelho. Pronto, pessoal. Então, fazendo aqui um gráfico visualizando aqui um gráfico com melhor qualidade, está aqui o gráfico da função secante, olha as assíntotas no menos 90, no 90, no 270, no 450 e assim por diante. Olha aqui o pedaço para cima, olha aqui o pedaço para baixo. Pedaço para cima, pedaço para baixo. E o período vai de 0 a 2π. Pode pegar daqui até aqui, isso pode ser considerado um período, mas também pode pegar daqui até aqui. Isso também é um período, mas também vai valer 360, também vai valer 2π, tá certo? Então, tanto faz aqui. E fazendo uma análise da função, olha aqui. No primeiro quadrante, de 0 a 90, a função ela é estritamente crescente. É esse pedaço aqui. Ó. Ela está sempre crescendo. E é positivo. Lembrando que a função cosseno, no primeiro quadrante, ela também era positiva. Então, o inverso de um positivo dá positivo. Agora, ela era decrescente. Então, o inverso de uma coisa decrescente vira uma coisa crescente. Segundo quadrante, agora a função fica negativa, já que o cosseno no segundo quadrante também é negativo. E ela continua nesse trecho sendo crescente. Ela está sempre crescendo aqui, mas só que com um sinal negativo, embaixo do eixo X. No terceiro quadrante, do 180 ao 270, a função continua negativa, só que agora ela fica decrescente, ela começa a diminuir. Já que o cosseno, só lembrando do gráfico da função cosseno, ela caía no primeiro, caía no segundo. Então, por isso que a secante, que é a inversa, cresceu e cresceu. E aí ela crescia no terceiro e crescia no quarto. Como a secante é inversa, ela decresce no terceiro e ela decresce no quarto. E no quarto quadrante, ela volta a ser positiva, só que decrescente. Então, por isso que eu posso considerar que o período aqui vai do 0 ao 2π. Pronto, isso seria a análise completa da função secante. Eu posso visualizar isso aqui no Tabule, vou mostrar para vocês. Está aqui o gráfico da função secante, conforme já mostrei a vocês. Então está aqui o ciclo trigonométrico, está aqui uma reta tangente. A reta tangente bate nesse valor aqui da secante, só que como eu quero botar ele na vertical, eu fiz aqui um giro de 90 graus para ele bater aqui e trouxe ele para cá, para a função. Então seria esse o valor aqui. O período está aqui, mostrado. O período está aqui, 360, conforme foi falado agora há pouco. A imagem, veja aqui do menos 1 a 1, olha que o ciclo tem raio 1, né? Então, do menos 1 a 1, né? Esse cara é o 1, tá aqui mostrado o número 1, tá aqui mostrado o número menos 1, do menos 1 a 1 não faz parte da imagem. Agora, maiores que 1, faz parte da imagem, menores que menos 1. E aí eu posso pegar o ponto, olha aqui, e fazer girar o círculo, e eu caminho ao longo da minha função, Então, vamos ver aqui, começar aqui, primeiro quadrante, Primeiro quadrante, ela vai crescendo, 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 a secante. Aí chega na sua assíntota. No segundo quadrante, ela fica negativa, ela vem agora aqui por baixo, veja que ela vai aparecer no pedacinho de baixo, olha aqui o pontinho preto,
Pronto. No terceiro quadrante, mas estava crescendo. Aí no terceiro quadrante, ela continua negativa, só que agora começa a diminuir, 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 diminuir. Pronto. E no quarto quadrante, volta a ficar positiva, já que o cosseno no quarto quadrante também é positivo, ou seja, do 270 ao 360. Tá? E outra coisa legal aqui desse gráfico é que eu posso mexer com os parâmetros, né? Então fica muito legal perceber que o A0, o D0, o B1 e o C1 vai dar a função que eu fiz para vocês. Agora, se eu, por exemplo, mexer com o A, eu vou deslocar a função verticalmente. Então, olha aqui. Quando eu faço A igual a 1, a função sobe de 1, pessoal. Então, a imagem passa a ser o intervalo de 0 a 2. Olha que interessante. A imagem que não reais menos o intervalo de 0 a 2, melhor dizendo, né? Aqui não, era reais menos o intervalo de menos 1 a 1. Agora, com A igual a 1, reais menos o intervalo de 0 a 2. Se eu faço A igual a 2, reais menos o intervalo de 1 a 3, e assim por diante. E se fica negativo, a função desce. Aqui ela estava no menos, né, reais, a imagem reais menos o intervalo de menos 1 a 1, e se ela fica negativa, ela começa a descer. E vai descendo, descendo, descendo. Pronto. Esse é o parâmetro A. Vou voltar aqui para o zero, para continuar com a nossa função original. Pronto. Agora o B. O B provoca o esticamento ou o achatamento. Né? Então, B igual a 2, olha que interessante aqui, a imagem começa a diminuir. Ó. Então, se eu botar o B igual a 2, a imagem passa a ser todos reais, exceto o intervalo de menos 2 a 2. Né? 3, pronto. Ela, nesse processo de esticamento, ela passa a ter uma imagem diferente. Se eu boto o B igual a meio, agora nós temos um efeito inverso. A função, né, o período sem imagem parece diminuir, só agora de menos meio a meio, ó, quando eu boto aqui o B próximo de meio, ó. E se eu boto B igual a 0, olha que interessante. Ó, passando do positivo para o negativo, olha que legal acontece. Quem está em cima vai para baixo e quem está embaixo vai para cima. Olha que legal. Veja essa transição aí. Ó, vou pegar aqui esse ramo aqui, ó, do que pega o segundo e o terceiro quadrante. Ele está positivo, porque o cosseno, desculpa, aqui, o cosseno, quando o B é 1, é normal, o segundo e o terceiro quadrante, como o cosseno é negativo, ele é negativo. Mas quando o B fica negativo, o segundo e o terceiro quadrante agora ficam positivos. Então, muito legal ver isso aí. Pronto. O C provoca uma mudança no período, nós já comentamos isso. Então, se B dobra, o período cai a metade, a fórmula continua valendo 2π sobre C, mostrada aqui, que já apareceu para o seno e para o cosseno. Então, continua a ser a mesma fórmula. Na tangente com a tangente foi π sobre C. Então, se eu boto o B igual a 2, olha aqui, mais ou menos 2, quer dizer que o período cai de 2π para π. Agora, se por outro lado eu boto o B igual a meio, vou botar aqui no meio, ó, 0,5, meio. Se eu boto o B no meio, no valor meio, aí a imagem, o período dobra. Olha, passa a ser de 720. Pronto. Isso aqui é uma noção dinâmica do que está acontecendo. Vamos voltar para a nossa aula. E vamos fazer um gráfico de uma função dada qualquer. Essa daqui. Só para ver se aqui melhora a questão da memória, deixa eu apagar tudo que eu escrevi aqui, ó, que eu acho que vai facilitar a minha vida aqui agora. Mas vamos lá.
Deixa eu ver se eu consigo diminuir um pouquinho. Tá, já dá para... Vou baixar aqui, já dá para ver. Então, vamos lá. Essa função aqui agora, ó. Eu escolhi pegar o valor do A, menos 1, e o valor do C, 2. É o que tem de novidade. Então, o que é que isso vai mudar? O período vai mudar. Então, a gente sempre começa, pode sempre começar pelo período. O período é sempre dado por 2π sobre C. O C vale 2. Então, o período agora é π. O período é π. O domínio, se você saber agora quem é o domínio, eu já coloquei ele aqui, ele já foi dado. Mas se eu quiser saber olhando só para a lei, como é que eu faço? Eu pego o argumento, que é o 2x, e digo que a secante não pode ser igual a 90 mais k vezes 180, que nós já discutimos que no 90 e no 270 o cosseno vale zero e, consequentemente, a secante não existe, já que a secante é inverso do cosseno. Então, eu passo aqui o 2 dividindo, π sobre 2 vai ficar π sobre 4, e kπ dividido por 2 vai ficar kπ sobre 2. É o que eu botei aqui, opa, então aqui tem um ligeiro erro, kπ sobre 2. Pronto, então temos agora o nosso domínio. Então, quem são as assíntotas? A assíntota está no π sobre 4, no π sobre 4. Aí na próxima assíntota é só somar mais 90. O π sobre 4 vai, mais 90 vai dar o 135. Ou seja, eu vou fazer aqui um pedaço ou para cima ou para baixo aqui, e somo mais 90, vou ter a próxima assíntota. Então, eu vou ter um pedaço aqui para cima e outro aqui para baixo. Aí, ou o contrário, não sei. Pronto, já sei o período, já sei... Então, vamos lá. Um valor claramente que eu sei que existe aqui é o 90. Então, se eu boto 90 aqui, vai ficar 2 vezes 90, que vai dar 180. Secante de 180, o cosseno de 180 é menos 1. A secante inversa menos 1 é menos 1. Menos 1 com menos 1 vai dar menos 2. Quer dizer que o 90 vai mandar para o menos 2. Então, esse é o valor... o valor mais baixo mais alto dessa região, que deve ser a parte côncava para baixo, né? Subindo aqui um pouquinho, pronto. Depois do 90, quem eu devo atribuir? Alguém entre 90 e 45. Então, por exemplo, o 60 é um bom... O 60 é um bom número para a gente atribuir. Se eu boto 60 aqui, 2 vezes 60 dá 120. Então, vai ficar secante de 120. Secante de 120 é 1 sobre o cosseno de 120. Cosseno de 120, eu sei que ele é negativo, e ele é igual ao cosseno de 60. Cosseno de 60 é meio. Então, isso aqui vai dar menos 2. Menos 2 com menos 1 vai dar menos 3. Então, quer dizer que 45, se eu dividir aqui em 3 partes iguais, vai dar o 30 e o 60. Então, no 60, mandou para o menos 3. O 60 mandou para o menos 3. E com isso já temos 2 pontos da função. E provavelmente o cara que está simétrico do 90 em relação, né, do 60 em relação ao 90, deve ser aqui o 120. Ó. Então, eu marco aqui, se eu dividir em 3 partes iguais, aqui teria o 120, aqui teria o 150. Então, o 120 também, se eu boto aqui o 120, deixa eu apagar esses cálculos aqui, para não ficar excesso de contas. Então,
o 120, eu coloco 120, vai dar 240, vai ficar secante de 240. É o inverso do cosseno de 240, que eu sei que o terceiro quadrante é negativo, e é igual ao cosseno de 60. Novamente vai dar menos 2. Menos 2 com menos 1 daqui, volta a dar menos 3. Ou seja, pessoal, com esses 3 pontos, eu já vou me sentir seguro para fazer o ramo de baixo, sem nenhuma dificuldade. Já que eu tenho as assíntotas, lembrando que eu tenho as assíntotas, então esse aqui é o ramo de baixo. Pronto, está feito metade do gráfico. E a outra metade? Se uma assíntota é 45, a outra, se eu andar aqui 90, que o salto é 90, ó, vai rolar, vai cair aqui no menos 45. Mais ou menos aqui, menos 45. Então, tem uma assíntota claramente aqui no menos 45. Então, se aqui é o pedaço para baixo, aqui vai aparecer o pedaço para cima. Entre o menos 45 e o mais 45. Entre o menos 45 e o mais 45, eu sei que aqui, então, existe o 0 grau. Deixa eu apagar essa aqui, que ficou uma posição ruim. 0 grau. Se eu boto 0 grau aqui, na nossa lei, se eu boto 0 grau aqui, vai ficar secante de 2 vezes 0, que dá 0. Secante de 0 é 1 sobre o cosseno de 0. A gente sabe que o cosseno de 0 grau vale 1. 1 sobre 1 vai dar 1. 1 com menos 1, o 0 grau vai mandar para o 0, ou seja, passa pela origem, pessoal. Olha que interessante. Passa pela origem. E agora eu vou pegar dois caras próximos do 0 grau, um para a direita e outro para a esquerda, que pode ser o 30 graus e pode ser o menos 30 graus. Né? O 30 graus é o cara que está à direita e o menos 30 graus é o cara que está à esquerda. Se eu boto 30 graus aqui, vai ficar 2 vezes 30, 2 vezes 30 vai dar secante de 60. Secante de 60 é 1 sobre o cosseno de 60. Cosseno de 60 é meio, 1 sobre meio vai dar 2. 2 somado com menos 1 vai dar 1. Então, 30 graus manda para 1. Pronto. E o menos 30, obviamente, deve mandar para o mesmo cara, já que nós sabemos que o cosseno é uma função par, a secante também é uma função par. Ou seja, tudo que acontece aqui desse lado, que seria esse ramo daqui, em relação ao eixo y, vai aparecer aqui do outro, que esse é o conceito de função par. Ela é simétrica em relação ao eixo y. Pronto. Olha aqui a questão da paridade, ó. Se eu fosse fazer aqui uma nova assíntota aqui, ó, fazendo aqui mais ou menos no olho, sem muito rigor, o simétrico desse pedaço aqui seria esse daqui, ó, pessoal, ó, em relação ao eixo y, tá? Olha o eixo y aqui como eixo de simetria. Aí aqui deve ter um novo pedaço. E assim, opa, deixa eu apagar aqui que ficou mal feito. E assim por diante, tá? E com isso, nós temos o gráfico dessa função. Imagem formada por todos os reais, menos o trecho que vai do menos 2 ao 0. Né? Ou seja, do menos 2 ao 0 não faz parte da imagem. Então, eu pego os reais e retiro justamente essa imagem que vai, desculpa, intervalo, né? Usei a simbologia aqui errada, não é para usar chaves, não. É para usar colchetes, porque eu estou falando de intervalo, né? Então, corrigindo aqui o meu erro, o intervalo que vai do menos 2 ao 0. Como o menos 2 e o 0 fazem parte da imagem, eu tenho que botar aqui o intervalo aberto, porque é reais menos
intervalo aberto na imagem, tá? Pronto, com isso, tá falado quem é a imagem, quem é o período e quem é o domínio. Pessoal, esses são os pontos chaves para você fazer qualquer gráfico. Você tem que identificar quem é o período, quem é o domínio e quem é a imagem. Pronto. Função secante, falei tudo que eu podia falar sobre a função secante. E agora a função cossecante, ela vai ser muito parecida com a função secante. Veja só a mesa. Acho que ela está demorando muito, eu acho que vou fechar a mesa. Em função dessa demora aqui. A mesa acaba